gurias e guris, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo aqui do canal. Nosso segundo vídeo, então, vai ser de história. E eu vou falar sobre a África, o continente africano, ok? Se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Bom, hoje nós vamos ver a África, um grande continente, economia e política, diversidade cultural, os principais elementos culturais desse continente e, por último, a importância da história oral para o estudo das sociedades africanas. A África é composta por 54 países e é banhada por 2 oceanos, o Oceano Atlântico do lado ocidental, no lado oeste do mundo, e o Oceano Índico no lado oriental, no lado leste do mundo. O continente, além de ter muitos idiomas oficiais, possui grande influência europeia, pois no século XVI os europeus invadiram a África com bastante interesse na riqueza do continente. Muitas pessoas acreditam nos estereótipos que nós criamos ao longo do tempo, como pobreza, guerra e fome. Mas nós precisamos destacar que a África não é isso, e sim um continente muito diverso em etnias, economia, etc. Também há várias cidades bem evoluídas, como a África do Sul, Angola, Botsuana, Egito, Namíbia, Nigéria, Marrocos e Senegal. Aqui nós temos as três fotos, a do Egito, com um lado da cidade das pirâmides, das famosas pirâmides, que muita gente acredita que o Egito seja só pirâmide, mas não, ele tem o lado das pirâmides e o lado da cidade onde as pessoas moram. Temos a África do Sul, que é cenário de vários filmes, como, por exemplo, Barraca do Beijo, descobri ontem, e, por último, a Namíbia. Então, a economia e política da África. Na África, o território do continente não é um dos melhores, como a maioria de outros países no mundo, de outros continentes. Mas mesmo as chuvas tropicais e outros fatores que dificultavam a agricultura, a população africana resolveu esse problema, construindo canais de irrigação, diques e outros mecanismos. Além da agricultura, fazem parte da economia africana a pesca, a coleta, a domesticação de animais e o comércio. A riqueza mineral, como ouro, prata, marfim, atraiu estrangeiros de todos os lugares do mundo, mas principalmente os europeus. A África é formada por diversas etnias e grupos linguísticos. Os povos são nômades e seminômades, como o caso dos Imbas, no norte da Namíbia, e os Tuaregs, na região do deserto do Saara. Outros povos, como as civilizações egípcia, núbia e dos bantus, passaram pelo processo de sedentarização há milhares de anos. Estima-se que no continente da África sejam falados aproximadamente 1.500 dialetos. O deserto do Saara é considerado o mais extenso e o maior do mundo. Por seu tamanho, contribuiu para manter o continente parcialmente isolado. O povo berbere não tinha dificuldade e nenhum obstáculo para entrar no continente, o que a maioria dos outros povos do deserto do Saara tinha. Eles passavam as mercadorias pelo mar Mediterrâneo. Com as grandes navegações, a visão de mundo dos europeus aumentou muito, e do continente africano também. Durante o século XIX, a imigração intensa europeia para a África começou novamente. O objetivo era colonizar e explorar o continente. As cidades africanas foram sendo construídas de acordo com a moda da Europa na época. Então, elas foram construídas parecidas com as casas na Europa naquela época, assim também como a economia e a cultura. Mesmo que a África tenha sido parcialmente mudada, os povos ainda mantêm seus costumes e cultura de seus ancestrais de milhares de anos atrás. A África é marcada por várias religiões e outras práticas religiosas. Alguns povos são politeístas, enquanto outros são monoteístas. O paganismo é o conjunto de inúmeras religiões tradicionais africanas e contribui para um grande pluralismo religioso.
O conjunto de crenças politeístas do povo iorubá, como culto e rituais para seus ancestrais e a vulnerabilidade das divindades e as incertezas da vida, deram origem ao candomblé, uma religião afro-brasileira. O cristianismo foi introduzido no continente africano pelo Império Romano por volta do século IV, assim como o islamismo foi introduzido na África pelo contato entre os islãs e os berberes. Após isso, os berberes passaram a divulgar essa religião entre seu povo, e assim predominou essa religião na África. Então, os berberes falaram para que foram falando para outros, e para outros, e para outros, até que todo mundo que se interessou por essa religião virou dessa religião e assim predominou essa religião na África. Agora, por último, nós temos a importância da história oral para a África. Então, as fontes orais vêm ganhando cada vez mais valor nos dias atuais no estudo da história. Percebeu-se que por meio de lendas, mitos e contos poderia descobrir mais sobre o continente africano. A história oral predomina há milhares de anos de geração em geração. O fato de um povo não ter desenvolvido a escrita não significa que ele não tem história. A história oral é uma ótima forma de aprender mais sobre o continente africano. Na África, existem pessoas chamadas griots que contam histórias passadas hereditariamente. Quando uma dessas pessoas morrem, dizem que mais um livro se fecha. Aqui nós temos a bibliografia, os créditos das imagens. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e deixar o seu like aqui embaixo. Um beijo e até sexta-feira.